águas. Queridos, Gênesis capítulo 1 e verso 1 diz que no princípio Deus criou todas as coisas. E o verso 2 diz que a terra era sem forma, era vazia, e as trevas cobriam a face do abismo. Mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. A terra era sem forma e vazia, havia trevas, mas o Espírito de Deus se movimentava. E o verso 3 então nos diz: e disse Deus: haja luz, e houve luz. Eu não sei se você está entendendo aqui o que está acontecendo, aleluia, mas mostra uma condição da terra, sem forma, vazia, coberta de trevas. Eu não sei como você chegou aqui hoje nesse lugar, talvez em alguma área, em algum aspecto é assim que você se sente, meio deformado, meio sem forma, algo fora do lugar. Quem sabe em algum aspecto se olha para a sua vida e diz: olha, parece que está meio nublado, parece que está meio confuso, parece que eu não estou conseguindo enxergar. Mas eu quero te dizer algo: há um movimento do Espírito Santo, não apenas sobre você, mas em você. Eu vou repetir, porque alguém vai crer nessa palavra e vai glorificar ao Senhor. Há um movimento do Espírito Santo, não apenas sobre nós, mas em nós. E depois do movimento que veio, a palavra de Deus. O Espírito se move e Deus libera uma palavra. Aleluia. O Espírito está se movendo sobre a face das águas e Deus diz: haja luz. E quando Deus disse haja luz, o que aconteceu? Vamos lá, gente. Deus diz haja luz, e o que aconteceu? Diga: houve luz. Por quê? Porque tudo que Deus fala, Deus faz. Tudo aquilo que Deus fala, Deus cumpre, Deus faz. O Espírito se move, o Espírito paira, Deus libera a palavra, e a palavra que Deus libera se cumpre. Hoje é noite em que o Espírito Santo está pairando sobre nós, e Deus vai liberar uma palavra nesse lugar, e eu não preciso esperar ela cumprir para glorificar, porque eu creio que aquilo que Deus fala, Ele cumpre. Se mais alguém aqui crê, levanta a sua mão e começa a glorificar esse Deus que é fiel, que é justo, que é verdadeiro, que cumpre tudo aquilo que Ele promete. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Receba em nome de Jesus luz sobre a tua vida hoje. Muitas vezes a nossa vida está uma bagunça por falta de luz. Já viu um ambiente sem luz como fica? Um ambiente sem luz fica desorganizado. Um ambiente sem luz fica sujo, porque não dá para limpar direito. Num ambiente de luz a gente só tira o que é grosso. Num ambiente onde está escuro a gente não consegue enxergar os pequenos defeitos. Mas num ambiente iluminado tudo muda. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, eu sou a luz dos homens. Aleluia. E hoje é noite em que Deus vai limpar a casa, em que Deus vai arrumar a casa, tudo no seu devido lugar. Creia no nome de Jesus. É tão lindo ver isso, né? É tão lindo. O Espírito se move e Deus fala. O Espírito se move e Deus testifica. O Espírito se move e Deus declara. Jesus vai ser batizado no Jordão por João Batista. Lucas capítulo 4, lembra? Vai até João Batista para ser batizado. E João disse: mestre, eu não sou digno nem sequer de tirar as suas sandálias. João, mas vamos fazer assim, para que se cumpra a justiça do Pai, para que a justiça do meu Pai se cumpra. E Jesus vai então ser batizado. E a minha Bíblia diz que quando Jesus sai das águas, vem sobre ele o Espírito Santo. Quem vem? Não. Fala como quem crê. O movimento é de quem? O Espírito Santo vem sobre Jesus em forma de pomba.
A minha Bíblia diz: o Espírito Santo vem sobre Jesus, e depois do movimento do Espírito Santo que acontece, vem uma voz do céu, vem uma palavra de Deus, dizendo: esse é o meu filho amado, em quem a minha alma tem prazer. Um movimento do Espírito, uma sentença do céu e uma nova vida na terra, é o que você vai provar hoje, em nome de Jesus. Você crê, dá glória a Deus, diz aleluia, glorifica. Irmão, quem veio da montanha somos nós. Você estava em casa descansando, e o Senhor é a nossa força, aleluia. Então não deixe de dar glória a Deus, não deixe de glorificar. Eu quero falar com você nessa noite debaixo do tema: não seja mais cego. O tema que eu falo com os irmãos aqui nessa noite é esse: não seja mais cego. E aí você vai me dizer: pastor, mas alguém pode escolher em ser cego ou não? Ser cego é uma opção. E aí a gente entende que quando se trata, né, da questão da visão, não. Mas existe um ditado que diz que pior cego é aquele que não quer enxergar. Mas como nós não vivemos de ditado, e nós vivemos da palavra, nós vivemos da Bíblia. A minha Bíblia diz em Mateus capítulo 6 que se os nossos olhos forem bons, Mateus capítulo 22, perdão, se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luz. Ó a luz de volta aí, ó. Mas se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo será trevas, e que densas trevas serão. Hoje eu creio que no nome de Jesus, alguns aqui vão tomar a postura de deixar de ser cego, deixar de não querer mais ver aquilo que é impossível não ver, né? Aquilo que a pequena lá já enxergou, não é o papai, não é o papai. Tem coisas na sua vida que vai ficar tão notória, tão evidente, que não vai dar para não perceber mais. Então pega isso nessa noite, eu quero ler com você o texto que está no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 18, e nós vamos ler a partir do verso de número 31. Evangelho de Lucas, capítulo de número 18 e versículo de número 31. Agora pela tarde, por volta de 3 horas da tarde, nós estávamos lá na PIB de Curitiba, onde foi a recepção, a volta do Legendários Top 844. Estávamos nessa montanha em 480 homens que foram para subir a montanha, e havia lá 400 homens servindo. Então estávamos em quase 900 homens em uma montanha subindo para se encontrar com o legendário número 1. Com aquele que tem que ser o número 1 na nossa vida, a prioridade, o primeiro lugar. E aí nós estávamos ali e participando de um momento tão maravilhoso, tão sensacional, e eu acredito que depois vai estar no YouTube, essa recepção. E no momento de adoração eu estava ali pensando, e eu falei: Deus, o Senhor é o Deus do extraordinário. O Senhor muda um ano que a gente não tinha perspectiva nenhuma. Sabe aquele ano em que você só está vivendo um dia, sobrevivendo um dia de cada vez. Você vai, só mais hoje, só mais hoje, só mais hoje. E aí o Senhor me fez lembrar, em março, eu estava lá na Estância Paraíso, na chácara, na Estância Paraíso, participando do Renovo, lá em Minas Gerais. Da pastora Ezenete até os meninos, o Mateus e o Anderson, que estavam no Legendários, eles estavam na mesma família do filho da Ezenete. A Ezenete estava lá: vocês são da Lagoinha, então vocês conhecem minha mãe. Minha mãe é Ezenete, é só Ezenete. E aí, uau! E aí eu fiquei pensando, puxa, em um ano que eu não tinha perspectiva nenhuma, em março, nós estávamos na Estância Paraíso, em Minas, participando do Renovo. Em agosto nós estávamos na conferência da Lagoinha Global em Alphaville. E agora, para
terminar o ano, pensava eu, estávamos na PIB celebrando a volta do Legendários, e Deus só me diz assim: não termine o que eu ainda não terminei. Você está contando como esse fosse o último do ano, mas o ano ainda não acabou. O ano não acabou. Eu não sei você, eu estou nessa fé que nesses últimos instantes de dias para o acabar de 2024, grandes coisas ainda vão acontecer na vida daqueles que amam ao Senhor. Nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem desceu ao coração do homem aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Você ama a Deus? Não, eu vou perguntar e você responde. Você ama a Deus? Você ama a Deus? Então o que olho nenhum viu, o que ouvido nenhum ouviu, o que não desceu em coração de homem nenhum, é o que Deus tem preparado para você. É o que Deus tem preparado para a sua vida. Aleluia. Nós estamos debaixo dessa palavra. Deus só nos disse assim: não me limite. Não tente pôr limite em alguém que é ilimitado. Efésios 3:20, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos ou pedimos. Mas como é que Ele faz? De acordo com a nossa vontade, com a nossa força, de acordo com o nosso conhecimento, de acordo com a nossa teologia? Não, Ele faz de acordo com o seu poder. É de acordo com o poder dEle operando em nós. Deixa Ele operar na sua vida. Não limite a Deus. Lucas capítulo 18 e verso 31. Jesus chamou à parte os 12 e lhe disse: estamos subindo para Jerusalém, e tudo o que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá. Tudo o que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá. E ele será entregue aos gentios, que zombarão dele, o insultarão, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. No terceiro dia ele ressuscitará. Jesus já ressuscitou, Ele vive, Ele reina para todo o sempre. Aleluia. Os discípulos não entenderam nada dessas coisas. O significado dessas palavras lhe estava oculto, e eles não sabiam do que ele estava falando. Ao aproximar-se de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo, e disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. E ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: o que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus disse: recupere a visão, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus, glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Hoje é noite em que você vai recuperar a visão de Deus para a sua vida. Hoje é noite em que você vai começar a olhar para as pessoas não a partir de um olhar de religiosidade, não a partir de um olhar de apontamento, mas a partir de uma visão de Deus. Hoje é noite em que você começa a olhar para sua esposa de uma maneira diferente. Hoje é noite em que você começa a olhar para o seu marido de uma maneira diferente. Hoje é noite em que os pais começam a olhar para os filhos de uma maneira diferente. Hoje é noite em que os filhos começam a olhar para os pais de uma maneira diferente, porque a visão de Deus é recuperada em você, é restabelecida em você, e o teu corpo será luz. Você crê nisso? Diz um amém bem forte. Aleluia. Graças a Deus.
Queridos, esse texto está nos falando acerca de um homem que era cego, e aqui nós vemos que ele tinha essa limitação, era uma evidência, e por ser cego, ele também era limitado no seu caminhar. Ele estava à beira do caminho, é isso que a Bíblia cita, é esse o lugar que esse homem estava. E mais do que estar à beira do caminho, esse homem está pedindo. Sabe, querido, a igreja de Jesus não é pedinte. A igreja de Jesus na face da terra é provedora. A igreja de Jesus, às vezes a gente se acostuma a ir para a igreja para ficar pedindo, me dá, Senhor, me capacita a ser mão, me capacita a ser provisão, me capacita a alcançar ao perdido. E esse homem está onde? Ele está à beira do caminho. Como é triste quem está à beira do caminho, porque quem está à beira não está nem dentro e nem fora. Conhece crentes assim? Conhece crentes assim que não estão nem dentro e nem fora, que não estão nem no propósito, mas também não estão fora, estão ali, à beira do caminho. O problema é que quem está à beira do caminho não está envolvido naquilo que Jesus está realizando. Quem está à beira do caminho não está participando. Eu não sei você, mas eu não quero apenas ouvir o que Jesus está fazendo, eu quero participar daquilo que Ele está realizando. Eu quero contribuir de alguma forma, participando daquilo que Ele está realizando. Mas o que eu acho interessante é que esse homem, por estar cego, e muitas vezes a religiosidade nos cega. A religiosidade nos faz achar que somos melhor do que o outro, que conhecemos mais um assunto, que conhecemos mais, que temos um conhecimento, e aí a gente se nivela muitas vezes por aqui, Só que o nível da nossa caminhada não é medido no horizontal. Não é quando eu olho para o meu irmão e eu digo, não, mas eu sei mais que ele, eu conheço mais que ele, olha, eu oro mais que ela, não, olha, eu até jejuo mais que aquele outro, então eu sou melhor. Não, querido, o nosso nível não é estabelecido na horizontal. O nosso padrão é determinado na vertical. É quando nós olhamos para Jesus, porque Jesus não disse, seja igual ao teu próximo, seja como ele é. Não, ele vai nos apontar para ele, e a partir dele a nossa visão com o próximo muda. A forma como nós olhamos o próximo muda. Que bom que você está recebendo essa palavra, que bom que Deus está falando com você. Ele não está te dando nada diferente, né? Deus não fala, e Ele está falando de uma forma aqui nessa noite. E aí nós vemos que esse homem está ali, e o que me chama a atenção é que Jesus está por perto, e aonde Jesus está tem milagres. Aonde Jesus está tem maravilhas. Aonde Jesus está pessoas são curadas. Aonde Jesus está pessoas são libertas. Aonde Jesus está as coisas são transformadas. Quem já experimentou disso? Quem já provou disso na sua vida? Aonde Jesus está as coisas estão acontecendo, porque é Ele quem faz. Só Ele pode fazer, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Então Jesus está aos arredores. Pessoas estão sendo curadas, pessoas estão sendo libertas, pessoas estão sendo ressuscitadas, pessoas estão sendo alimentadas. Mas esse homem não está vendo o que Jesus está fazendo. Esse homem está próximo, mas ele não contempla o que Jesus está realizando. Esse homem à beira do caminho não vê o que Jesus está fazendo. Você entendeu o que a filha do irmão fez? Ela viu o que Jesus está fazendo. E às vezes nós estamos no meio do povo e eu não estou vendo nada. Aí por isso que eu entro frio e saio congelado. Eu entro desanimado e saio triste. Por quê? Porque eu não estou conseguindo ver. Porque Jesus está operando, porque Ele não mudou.
mudou. Ah, pastor, mas isso aqui foi lá atrás. Mas a minha Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A minha Bíblia diz que o mesmo Jesus do passado é o Jesus do agora, é o Jesus do hoje, é o Jesus que fez, mas que continua fazendo. Alguém crê nisso? Aleluia. Eu peço para você nessa noite, não seja uma Marta, não seja uma Maria, seja uma Maria, não seja uma Marta que vai dizer: olha, Senhor, se o Senhor estivesse aqui no passado, meu irmão não tinha morrido. Ah, Marta, creia e verás a glória de Deus, creia e verás a glória de Deus, creia e verás a glória de Deus. E ela diz: eu sei, Senhor, eu sei, Ele vai ressuscitar no último dia. Olha a linguagem de fé dela. Olha a linguagem de fé dela. Se o Senhor estivesse no passado, isso não aconteceria. Mas como o Senhor não estava no passado, eu sei que o Senhor vai resolver no futuro. Por isso que no presente eu choro. Só chora no presente por algo que morreu. Quem acredita que Jesus podia ter feito ontem, pode fazer no futuro, mas não acredita que Ele pode fazer hoje. Eu não sei como está a tua vida, teu casamento, tuas finanças, o teu ministério. Eu não sei como está, mas eu sei que o nosso Jesus é poderoso para realizar o milagre hoje. Ele pode, Ele faz, porque Ele tem poder para fazer. Eu sei, se o Senhor estivesse aqui, Ele não morria, mas agora Ele vai ressuscitar no último dia. Marta, se você crer, você verá a glória de Deus. Sabe o que você faz hoje? Não questiona a forma de Deus agir. Não fica pedindo explicação para Deus, porque não é Deus que tem que dar explicação para nós. Só precisa me explicar alguém que eu não confio. Só precisa ficar me dando explicação do porquê está fazendo, de como está fazendo, que horas vai fazer, alguém que eu não confio. Porque alguém que eu confio vai dizer assim: creia que eu vou fazer, e eu descanso, eu confio. Eu não sei se você lembra, mas Lázaro não ressuscitou uma semana depois. Lázaro não ressuscitou um mês depois. Lázaro não ressuscitou um ano depois. Lázaro ressuscitou no mesmo dia em que Jesus disse: Marta, se creres, verás a glória de Deus. E hoje Deus, através da sua palavra, debaixo de um mover do Espírito, está dizendo para alguém aqui, e eu quero ser profeta nessa palavra: se você crer, verá a glória de Deus. Eu não sei o que morreu, eu não sei o que foi enterrado, mas Ele tem poder para trazer de volta para a vida. Ele tem poder para fazer ressuscitar. Você pode dizer um aleluia, um glória a Deus por isso? Ele pode. E esse homem está à beira do caminho. Chacoalha quem está do teu lado e diz: não fica à beira do caminho, não fica. Sabe, essa palavra tem que entrar no teu coração, irmão. Essa palavra tem que mexer com a gente, tem que penetrar. À beira do caminho, quem está à beira não se envolve, irmão. A gente está num culto e não se envolve com o louvor, não se envolve com a adoração, não se envolve com a palavra. Está o que? À beira do caminho. Eu estou vendo as pessoas. Não, eu não vim não vim aqui para ver pessoas passar. Eu vim aqui para ver o que Jesus já fez, para ver o que Ele vai fazer, para ouvir a sua palavra e ter a minha vida transformada por Ele. Aleluia. E Ele está lá, não está vendo. Jesus está fazendo ao seu redor. Sabe por que às vezes algumas pessoas intituladas crentes se incomodam com a bênção dos outros? Porque elas estão ouvindo acontecer na vida dos outros, mas não estão vendo acontecer na sua. E aí a gente não consegue celebrar.
olha lá, aquele lá sendo abençoado, mas quem merecia era eu. Era eu que tinha que ter o lugar, era eu que tinha que ter o cargo, era eu que tinha que ter o carro, era eu que tinha que ter a prosperidade, era eu que tinha que ganhar, era eu que tinha que passar, era eu que tinha que ser promovido. Só fica olhando. Se é Jesus, irmão, se é Jesus, dá glória a Deus pela vida do irmão, glorifica, planta uma semente de adoração. Louvado seja Deus, porque eu também não merecia nada, e Ele nos dá além daquilo que nós merecíamos. É pela graça dele. Deus é bom. E aí esse homem está à beira do caminho, sentado, pedindo esmolas. Mas eu me maravilho, porque o verso 36 diz: quando ouviu. Você veio aqui nessa noite para ouvir uma palavra? Você veio aqui nessa noite ouvir a Deus, porque eu não acredito que você sairia da sua casa para ouvir um homem. Você não sairia da sua casa para me ouvir, porque eu não tenho nada para lhe oferecer, eu não tenho nada para lhe dar. Então eu creio no meu coração que você saiu da sua casa nessa noite para ouvir Deus falar, e eu tenho uma notícia para te dar: Ele já está falando, Ele já está falando. E esse homem então ouviu. Porque ouvir é diferente de escutar. Tem gente aqui nessa noite me escutando, mas tem gente ouvindo a Deus. Quem me escuta fala: não sei se é bem assim, mas quem ouve a Deus, o coração já está quebrantado, incendiado pelo Espírito Santo. Então aquele homem ouve, não tem problema, está na beira do caminho, está pedindo esmola, mas o importante é que está de ouvido aberto. Porque alguém de ouvido aberto pode ter a sua vida transformada. Alguém de ouvidos abertos. Por que às vezes nós não ouvimos? Porque nós falamos demais. Já tentou falar com quem fala demais? Fica 1 hora tentando falar com esse alguém, você fala 2 palavras, a pessoa só fala. E aí a pessoa vive dizendo: eu não sei porque eu não saio da beira do caminho, eu não sei porque é que eu sempre estou nessa condição. Tem um conselho: comece a ouvir mais, comece a receber mais, se aquiete um pouco, se aquiete. A Bíblia diz: aquietai-vos, o Senhor diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quando é que a gente sabe? Quando a gente fala demais, quando a gente se aquieta. A gente fala demais para querer provar que sabe, a gente fala demais para querer provar o quanto conhece. Mas Deus está dizendo: quer me conhecer? Fica quietinho, fica aqui. Não era o que nós mais ouvia lá? Silêncio, silêncio, silêncio. Fala com o legendário número 1. Fala com o legendário número 1. Silêncio. Talvez hoje você vai ser tentado a sair daqui querendo falar muito, e Deus vai dizer: silêncio. Continua me ouvindo. Continua me ouvindo, continua escutando a minha voz. Alguém está ouvindo a Deus aí? Dá uma glória a Deus, por favor. Então esse homem ouviu a multidão passando, porque a multidão faz barulho, mas a multidão não faz milagre. Multidão faz barulho, mas multidão não faz milagre. A multidão está passando e ele ouve um barulho, mas glória a Deus que ele não para no barulho da multidão. Hoje, por que é que tantas pessoas vivem tanta tristeza na sua vida? Porque escolheram buscar uma multidão de conselhos, e ainda dizer que isso é bíblico. Não, eu saio ouvindo um monte de gente. Quem sai ouvindo um monte de gente está procurando aquilo que quer ouvir. Alguém vai bater com o que eu quero, eu ouço ela. Se ela não fala o que eu gosto, eu vou nela. Não falou o que eu gosto, eu vou nele. Se ele não falou, eu vou nele, até eu encontrar alguém que vai falar o que eu gostei. Eu digo: uau. Só que a minha Bíblia não diz que a sabedoria na multidão de conselho, no conselho da multidão. Não há sabedoria no conselho da multidão. A sabedoria na multidão de conselhos. Eu não preciso de uma multidão me aconselhando, mas eu preciso de uma multidão de conselhos. Hoje tem gente que sai de dentro da casa do pai para ouvir o conselho do vizinho.
Hoje tem filho que sai de dentro da casa da mãe para ouvir o conselho da internet. E a Bíblia não está dizendo busque uma multidão o conselho da multidão. Busque uma multidão de conselhos. Você já pensou um Noé saindo para se aconselhar? Gente, Deus me mandou fazer uma arca. O que você acha? Que você é louco. Deus me falou que vai chover. O que você acha? Que você é maluco, que você é doido. Já pensou Abraão saindo para pedir uma multidão, ao conselho da multidão? Olha, Deus mandou eu largar toda a minha parentela, pegar minha mulher e ir para uma terra que Ele nem me mostrou, que no caminho Ele vai me mostrar. Será que eles fariam o que fizeram? Será que eles viveriam o que viveram? Deixa eu te dizer, o que Deus tem para você viver é muito maior do que você tem vivido até aqui. E eu repito, porque eu sei que isso faz sentido para alguém aqui nessa noite. Aquilo que Deus sonhou, projetou para você, porque a Bíblia, Jeremias 29:11, eu, o Senhor, é que sei os planos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor, planos de lhe dar esperança e um futuro. Então vocês virão a mim. A quem? A Deus. Deus não te manda buscar a multidão. Deus não te manda buscar o conselho da multidão. Ele te manda vir a Ele de todo o teu coração. E Ele diz: se você vier assim, você vai me encontrar, você vai me achar. Talvez você não está vivendo o melhor daquilo que Deus tem, porque você está ouvindo tantas vozes da multidão que você não está tendo sensibilidade para discernir qual é a dele, para saber qual é a voz de Deus. Porque pior do que não ouvir voz nenhuma é ouvir alguma voz achando que é de Deus e não ser. É ouvir uma voz que a gente diz: olha, Deus falou, né? Hoje tem tanto, assim diz o Senhor. Tem muito assim diz o Senhor que o Senhor não está assinando embaixo. Tem muito assim diz o Senhor que Deus está dizendo: não tenho nada a ver com isso, não tenho nada a ver com aquilo que está acontecendo, né? A gente precisa observar. Então esse homem ouve a multidão passando. Mas quando a multidão passa, ele é investigativo. Ele vai a fundo, não na vida dos outros. Ele não vai investigar a vida do irmão, não vai investigar a vida dos outros. Ele vai dizer: o que está acontecendo aí? E alguém diz: Jesus está passando. Quer investigar da vida de alguém? Investiga da vida de Jesus. Investiga tudo, pega a Bíblia, olha, e tudo que falar de Jesus eu quero conhecer, tudo que diz de Jesus eu quero entender, tudo que diz de Jesus eu quero aprender. E esse homem então pergunta: olha, o que está acontecendo? E eles disseram: é Jesus de Nazaré que está passando. É Jesus de Nazaré que está passando. Deixa eu te dizer nessa noite, eu não sei no que as pessoas têm colocado a sua fé, a sua expectativa, a sua esperança, né? Hoje em tempos aí que a gente vive, é tanto bicho que as pessoas põem a esperança. Mas deixa eu te dizer, coloque a sua esperança no leão. No leão, é no leão que nós precisamos confiar, no leão da tribo de Judá. Em Jesus nós colocamos a nossa esperança, é nele que nós confiamos. É Jesus que está passando. Esse homem então não estava vendo, e eu quero crer no nome de Jesus, que hoje você vai começar a ver o que Jesus está fazendo. Sabe, não tem nada mais triste do que alguém da tua própria família olhar e dizer: não estou vendo nada. Você vive na igreja, você tem os teus jargões, mas quando eu olho, eu não vejo nada. Quando eu olho para a sua vida, eu não consigo contemplar nada. Mas eu quero crer que hoje é noite em que nós vamos começar a ver o que Jesus está fazendo. Mais do que isso, as pessoas vão ver o que Ele está fazendo nas nossas vidas. Então esse homem decide ouvir, mesmo à beira do caminho.
E eu acredito que se ele ouve é porque ele não está contente em continuar na beira do caminho. Sabe qual é o nosso problema? Às vezes a gente se conforma até com aquilo que é ruim. Às vezes a gente se acostuma até mesmo com aquilo que é ruim. E Deus nunca pediu para que a gente ficasse à beira do caminho. Tudo que eu mais ouvi nesse final de semana foi: desfrute o caminho, desfrute o caminho, desfrute o caminho. E Jesus, Deus nunca pediu para a gente ficar na beira do caminho. Ele nunca disse que a beira do caminho é um lugar abençoado, que a beira do caminho é um lugar de crescer, que a beira do caminho é um lugar de florescer. Não, a minha Bíblia diz, Jesus dizendo, João 14,6, ele diz: eu sou o caminho. Jesus não é a beira, Jesus é o próprio caminho. E ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então não é na beira que você conhece a verdade, é no caminho. Não é na beira que você prova da vida, é no caminho. Por isso é noite hoje de não continuarmos na beira. Não, Senhor, eu não quero ficar só nas beiradas. Hoje estou aqui nessa beirada, amanhã eu estou no outro beirada e estou vivendo de beirada. Não, eu não vou mais viver de beirada. Eu quero andar no caminho, porque no caminho tem verdade, no caminho tem vida. Aleluia. Esse homem ouve. Quem está ouvindo a palavra aí? Quem está ouvindo Deus falar? Então, se Deus está falando com você, você vai precisar dar uma resposta a esse Deus que está falando. Porque não existe nada mais triste do que você falar com alguém que não corresponde com você. Você ir conversar com alguém que não te olha, não te ouve, não te escuta, com alguém que não te responde. Isso é falta de educação, não é? Mas mais do que isso, é falta de interação. Se eu falo com alguém que não me responde, aquela conversa vai ser breve, aquela conversa vai ser curta. Eu creio que no nome de Jesus, com alguns aqui, Deus começou a falar 7h40, mas vai terminar na madrugada. Você vai para casa e Ele falando, queimando ao teu coração, o Espírito Santo trazendo verdades sobre a tua vida, porque há um interagir com essa palavra. E esse homem ouve, ele decide se aprofundar naquilo que... Entendeu o que eu disse? Esse homem decide se aprofundar naquilo que ele ouve. Ele não se aprofunda naquilo que ele acha. Ele se aprofunda naquilo que ele está ouvindo. É Jesus, eu quero me aprofundar nele. Quer ver tua vida transformada, mudada, tua visão totalmente restabelecida? Mergulhe em Jesus. Se aprofunde em Jesus. Decida ser mais íntimo dele. Decida confiar mais nele do que em qualquer homem. Decida confiar nele, mais nele do que em qualquer instituição. Decida confiar nele mais do que qualquer emprego, do que qualquer empresa, do que qualquer moeda. Decida confiar no Senhor e mergulhar nele. E esse homem ouve, e ouvindo o que ele faz, ele vai dar uma resposta, porque é impossível ouvir a Deus e não corresponder com o Deus que está falando conosco. Eu estava indo para lá essa semana, e nessa semana conversando com a minha esposa, está lá o nosso pastor Charles, está lá em Orlando, está lá na Lagoinha de Orlando com o pastor André Valadão. E aí ele viu a minha foto lá no Legendários, a Simone também conversou com ele, e aí ele já mandou mensagem hoje. E aí, pastorzão, quebrado, fritado, mas um novo homem. E nessa semana eu estava indo, e foi ele que falou: pastorzão, vai, é bênção demais, leva os homens de lá e vai, porque é um momento muito precioso. Eu falei: tá bom, pastor, eu vou, na obediência vou, porque eu aprendi que obedecer abençoa a nossa vida, né? Uma das coisas que o meu Jesus me ensina é obediência. Jesus não ensina revolta. Jesus não é rebelde. Jesus é obediente até a morte, e morte de cruz. Deus não está pedindo para ninguém aqui morrer. Deus pediu para alguém aqui morrer, mas Deus está pedindo para muitos obedecer.
Deus não falou que talvez para alguns obedecer é morrer, né? Porque é o eu se sujeitando, né? E aí eu falei para ela, eu vou obedecer. E nessa semana eu falava, Vi, me ajuda aí, eu sou um marido ruim. E ela, não, Vi, pô, você é um marido sensacional. Tá aqui ela aqui, ó. Você é o marido que eu pedi a Deus. É que ela tem muita fé. Eu sou um pastor muito ruim. E ela falou, não, Vi, você é meu pastor. Você é pastor da nossa casa, dos nossos filhos, né? Tem tanto pastor hoje que é pastor do lado de fora, mas não é pastor do lado de dentro. Quer saber se alguém é pastor de verdade? Veja como ele cuida da sua casa. Veja como ele cuida dos seus filhos. Veja como está a esposa, os filhos. Veja como estão as pessoas ao seu redor. Do que adianta ter um ministério relevante e uma casa destruída? Eu disse, eu sou um pai muito ruim. Ela disse, não, Vi, você é um pai que você dá tempo para os seus filhos, que você ama os seus filhos, que você faz tudo. E isso não é para achar que eu sou bom, não. Eu falei, então eu acho que eu vou para lá pela obediência, pela igreja. E aí sabe o que eu descobri? Que eu não fui lá pela igreja, eu fui lá por vocês. Porque ainda que eu fosse aquilo que eu acho que eu sou bom, eu não sou o que vocês merecem. Eu não sou o marido que você merece, eu não sou o pai que vocês merecem, não sou o pastor que vocês merecem. Mas deixa eu te dizer, eu estou em obras, Deus está trabalhando na minha vida, e a cada dia eu estou disposto a ser aperfeiçoado um pouco mais, porque eu dependo dEle, eu preciso dEle. O que acontece na montanha fica na montanha, mas as nossas experiências precisam ser compartilhadas. Eu estou dizendo aqui em maio, junho, eu comecei a liberar, nós fizemos uma série de mensagens, ativação e restauração. Alguns olhavam e falavam, não faz sentido. Não faz sentido na terra, mas já estava declarado e decretado no céu. Eu não vivo por aquilo que faz sentido na terra. Eu oro, a oração que Jesus fez. Olha, quando você for orar, olha e vê o que faz sentido. Ora e vê o que é lógico. Ele diz, ora, para que seja aí na terra como é aqui no céu, para que seja feita a vontade de Deus aqui na terra como ela é aí no céu. E nós começamos restauração e ativação. E aí eu dizia, Isaías diz, eis que faço algo novo diante de vocês, e vocês não veem, vocês não sabem que eu estou fazendo algo novo. E Deus está fazendo, Deus está trabalhando. E aqui nós vemos então esse homem ouvir e dar uma resposta. Será que você pode dar uma resposta hoje a Deus a partir daquilo que você ouve dele, a partir daquilo que Deus fala ao teu coração? Ou você vai deixar passar? 2024 está na beira do caminho. 2023 onde você estava? À beira do caminho. 2022 onde estava seu ministério? À beira do caminho. 2021 onde estava seu casamento? À beira do caminho. Mas 2025 não vai entrar assim. Não, melhor, 2024 não acaba desse jeito. Você está ouvindo a palavra, você está ouvindo a voz de Deus, e a voz de Deus gera movimento, e nós vamos nos mover. Ah, pastor, eu tenho fé, mas uma fé sem obras é morta. A palavra de Deus diz que uma fé sem obras é morta, ou seja, é nula, não é válida, não tem vida. Porque uma fé que tem vida é manifesta através de ações, de atitudes de fé. Porque falar a fé é fácil, declarar a fé é fácil, mas eu acabei de dizer, Deus manda, constrói uma arca. Eu tenho fé, então tem fé, constrói. Sai do meio da tua parentela, do conforto, sai dessa zona de conforto que você está. E aí hoje pela manhã, foi um momento em que Deus fechou e falou muito comigo. Uma das pessoas que eu auxiliei lá, e ele estava lá, ele teve um AVC há 9 meses atrás, estava subindo a montanha, e ele precisou ser socorrido, ajudado o tempo todo, quase que a gente teve que carregar ele no colo. E hoje, para vir no último trajeto de caminhada, eu vim com ele e a família, porque é dividido em família, estava caminhando. Eu fiquei um pouco atrás e eu falei, Senhor, não acabou, o Senhor ainda tem algo para me ensinar. E ele disse, está vendo ele? Ele está debilitado.
ele não tem a energia que você tem, ele não tem a força que você tem, e tudo que você tem é meu, tudo que você tem vem de mim. Não se glorie por nada, porque nada é teu. E aí ele estava dizendo, está vendo, ele não tem força, ele não tem vigor, mas você está o ajudando. Só que para o ajudar, porque às vezes a gente diz assim, não, quem anda junto anda mais rápido. Não anda, mano. Para andar junto com alguém você vai ter que andar mais devagar. Por que tem casais que um está lá na frente e o outro está lá atrás? Porque eu quero andar rápido. Não, talvez vai ter que diminuir o passo, porque mais importante do que andar rápido é andar junto. Eu vou repetir, porque mais importante do que andar rápido é andar junto. Porque do que te adianta chegar lá primeiro e quando você olhar para trás, cadê a esposa? Cadê os filhos? Cadê a família? Ah, não acompanharam o meu ritmo. E ele diz, quando você para ajudá-lo, ele vai andar um pouco mais rápido, mas você vai ter que andar um pouco mais devagar. Mas acredite, quando você anda devagar para fazer a minha vontade, não existe momento mais rápido. Só que Deus me disse muito claro, mas sabe o que está fazendo toda a diferença? É que ele se permitiu ser ajudado. Porque alguém via ele sendo carregado no caminho. E às vezes a gente é tão orgulhoso que a gente não deixa ninguém nos carregar. E aí a gente diz, ah, mas essa igreja não se preocupa com a gente, está todo mundo lá na frente e eu fiquei para trás. Não, talvez estava todo mundo lá dali dizendo, posso te ajudar? Posso ajudar a levar as tuas bagagens? Porque a Bíblia diz, levai os fardos uns dos outros. Não é para ninguém se matar sozinho, mas às vezes a gente prefere se arrastar sozinho do que andar ajudado por alguém. Tem ajuda da parte de Deus para nós. Hoje alguém te ajuda, amanhã é você que ajuda esse outro alguém. Porque quando ele te ajudou, você foi fortalecido, andou, foi curado, foi renovado, e agora você pode ajudar alguém que está à beira do caminho. Só que dois que se arrastam não podem se ajudar. Como um cego vai guiar outro cego. Um cego, quando guia outro cego, o destino dos dois é abismo, é morte. Esse homem ouve essa palavra e decide corresponder em fé. Então o que ele faz? Ele começa a gritar. Tem alguém aqui ouvindo a palavra? Tem alguém aqui que nessa noite essa palavra faz sentido para a tua vida? Tem alguém aqui recebendo e disposto a interagir? Tem alguém que pode glorificar ao Senhor, que pode dizer um glória a Deus, um aleluia, exaltar a Ele pela palavra, corresponder e dizer, eu tenho fé, mas minha fé não fica só naquilo que eu declaro com a palavra. Então esse homem começa a clamar por misericórdia. Sabe por que muitas vezes nós não temos nossa vida transformada? Porque não só nos falta clamar por misericórdia, nos falta praticar misericórdia. E quando nós não praticamos, nós nos colocamos em um patamar acima. E aí a gente está olhando tudo de cima, julgando. Não tem misericórdia e também não se acha necessário de receber misericórdia. Então esse homem começa a clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, eu estou aqui na beira do caminho, mas eu ouvi um movimento, eu não parei no movimento, eu quis saber o que gerava o movimento, que mais importante do que um movimento é qual é a fonte do movimento. Sabe por que algumas pessoas estão tristes, desapontadas, desacreditadas da fé? Porque se deixaram levar por um movimento, sem investigar a fonte do movimento. Qual é essa fonte? Se essa fonte é Jesus, rios de águas vivas fluem de dentro para fora. Não é um movimento que começa fora para dentro, é algo que vem de dentro para fora. E ele vê o movimento, ele investiga e descobre que é Jesus. E quando ele descobre, ele começa então a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia.
misericórdia de mim. Quer mudar a tua visão hoje? Começa a clamar ao Senhor. Começa a clamar ao Senhor. Senhor, tem misericórdia de mim. Talvez até que eu fiquei à beira do caminho por causa do meu orgulho, da minha vaidade, por causa da minha frieza, por causa de tanta coisa minha, mas hoje eu entendi, eu ouvi a voz, eu ouvi a palavra, e eu estou clamando, tem misericórdia de mim. O que eu preciso hoje? De uma nova oportunidade. Irmão, só precisa buscar oportunidade quem não está andando em intimidade. Porque se você está andando em intimidade, você não precisa pedir por oportunidade, elas brotam todos os dias na tua vida. Quando você menos espera, está lá. Mas por que eu? Não sei, Deus mandou. E se Ele mandou, quando a gente não anda em intimidade, a gente perde as oportunidades. As oportunidades surgem e a gente perde, a gente descarta, a gente, né? Agora estamos andando em se alguém me desse oportunidade naquela igreja, se alguém me desse oportunidade naquela célula, se alguém me desse oportunidade naquele curso. Não busque oportunidade, busque intimidade com aquele que quer te dar muito mais do que oportunidade. Ele quer te dar eternidade. E ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí havia gente lá que repreendia. Já parou para pensar? Estamos num culto a Deus maravilhoso, louvando, celebrando, Deus falando, as pessoas glorificando, mas tem gente querendo repreender o que está acontecendo. E alguns repreendiam aquele homem, os que iam adiante. Olha só, aqueles que achavam que estavam na frente, porque quem está adiante está dizendo: não, mas eu estou na frente. Irmão, ninguém aqui é melhor do que ninguém. Se não fosse a graça de Deus, o que seria de nós? E aqueles que estão indo adiante estão dizendo: olha, o repreendiam para quê? Fique quieto, se cale. Olha, a falta de intimidade, né? Está dizendo assim: esse teu barulho incomoda Jesus. Por que dessa gritaria? Por que é que você está gritando? Para de gritar. O teu grito incomoda o mestre. Olha, esse teu grito aí, os que iam adiante o repreendiam para que ficassem quietos. Sabe, tem gente aqui que esfria na fé, porque dá ouvido para quem não deveria dar. Eu vou repetir, alguns aqui esfriaram na fé, porque deram ouvidos àquilo que não deveriam ouvir. Alguns aqui esfriaram a fé, porque deram o seu coração àquilo que não deveriam dar. Mas aquele homem não, eles diziam: para de gritar, repreendiam para que ele parasse. E sabe o que a minha Bíblia diz? Que quanto mais eles mandavam que eles calassem, a minha Bíblia diz, mais ele gritava. Tem gente dizendo: para de ir na igreja, para de adorar, para de buscar. Para que disso? Você não precisa disso. Mas no nome de Jesus, você é um homem e uma mulher de fé, que quanto mais te repreendem, mais você adora. Quanto mais te repreendem, mais você ora. Quanto mais te repreendem, mais você busca ao Senhor. Eu sei em quem eu tenho crido. Como disse Jó, eu sei que o meu Redentor vive e que Ele se levantará sobre toda a terra. Repreendiam, e o que ele fazia? Ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Lagoinha é uma igreja alegre. Lagoinha é uma igreja que celebra. Lagoinha é uma igreja que louva a Deus. Por quê? Porque nós estamos aqui só por causa da bondade, da graça, do favor. Tem alguém aqui que tem motivo para glorificar a Ele? Não, mas eu não glorifico porque alguém pode se incomodar. Não, o meu glorificar não tem a ver com quem se incomoda, tem a ver com quem se é adorado. E não há ninguém aqui na terra para ser adorado. Se há alguém digno de adoração, é o Senhor que está no céu. Ele é digno do nosso louvor, Ele é digno da nossa adoração. Jesus parou, porque o nosso clamor faz Jesus parar.
Tem gente que diz: Deus está ocupado demais para cuidar da minha vida. É só a gente que não consegue fazer 2 coisas, 3 coisas. Mas Ele é o Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas e as sustenta pelo poder da sua palavra. Ninguém é pequeno demais para Ele. Ninguém é insignificante para Ele. Talvez não está havendo interação porque você não está clamando. Talvez Ele não está... Aleluia! O salmista diz que um clamor na terra move o céu. O salmista diz que um clamor na terra movimenta o céu. Eu clamei ao Senhor e o Senhor inclinou os seus ouvidos para me ouvir. Pastor, eu não sei porque Deus não está inclinando os ouvidos. Talvez porque você não está clamando. Mas hoje é uma boa noite para voltar a clamar. Para clamar: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia da minha família. Senhor, tem misericórdia da nossa igreja. Senhor, tem misericórdia da nossa cidade. Indo para o final, Jesus então para e ordena que aquele homem seja trazido. Pega essa, irmão, no Espírito. Pensa comigo. Todos aqueles que estavam repreendendo, fica quieto. Para com essa gritaria. Agora são os mesmos que vão receber a ordem. Traz ele até mim. Traz ele até mim, porque eu quero ele mais perto de mim. Traz ele. Aqui nessa passagem tem gente que precisa ser curado. Aqui nessa passagem tem gente que tenta impedir a cura. Mas tem aquele que é poderoso para curar toda e qualquer enfermidade. Tragam ele até mim. Quando trazem, Jesus pergunta para ele: o que você quer que eu faça? O que é que você quer que eu faça por você? Sabe, o que é que você quer? Qual é a questão? E ele diz: Senhor, eu quero deixar de ser cego. Eu quero não mais ouvir, eu quero enxergar. Eu quero ver o que o Senhor está fazendo. Hoje é noite em que você precisa clamar e dizer: Senhor, eu não quero mais apenas ficar ouvindo. Não, eu quero ver o milagre acontecer no meu casamento, na minha família, na minha casa, no meu ministério, na minha igreja, na minha cidade. Eu creio, eu não quero mais viver de informação. Eu quero viver de contemplação. Eu quero ver. Verso 42 diz: Jesus lhe disse: recupere a visão. O que significa recuperar? O que é que nós podemos recuperar? Algo que um dia já tivemos. Você pode recuperar algo que você nunca teve? Você pode ter algo, mas você só pode recuperar aquilo que um dia você já teve. Eu não sei se você entendeu o que Deus está falando. Um dia você já enxergou, mas talvez hoje não está enxergando. Um dia você já contemplou, mas talvez hoje, vivendo de tanta informação, você parou de contemplar. Mas ele, chacoalha o irmão e diga: hoje é noite de recuperar a visão, de voltar a ver o que um dia você já viu, um dia você já contemplou. E Jesus disse: recupere a visão, a sua fé o curou.